Nós recebemos hoje aqui no programa Argumento o senador Eumano Ferrer, do Piauí. Ele esteve recentemente no seu estado, visitou a região do semiárido e voltou de lá muito preocupado com a situação das barragens e açudes do estado. Não é isso, senador? É verdade. Quer dizer, não só o estado do Piauí, como toda a região nordeste. Situações mais graves, além do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco. Enfim, na toda a região semiárida, que é quase 1 milhão de quilômetros quadrados, que temos problemas seculares. Persiste ainda a cultura do carro-pipa e não de obras duradouras, permanentes, que venham numa situação como essa, de quase 5 anos, mais de 5 anos de seca, recorrendo-se ao carro-pipa. Então, problemas continuam. Segurança hídrica lá ainda é só uma expressão que as pessoas conhecem de dicionário, porque na realidade não tem isso. A insegurança hídrica, ela, para surpresa minha, se fez presente em 2014 na cidade de São Paulo, que abriga muitos nordestinos. Então veja, quando a capital do maior estado em situação econômica e financeira do país tem problema hídrico, pergunto eu, e no semiárido? Isso eu vi, mas lá há planejamento, também recursos suficientes, aquilo foi também uma questão temporária, conjuntural. O nosso não. A insegurança hídrica prevalece no Nordeste, apesar de todos os esforços de instituições públicas federais. Eu destacaria um órgão secular como o DENOX, 108 anos, fazendo barragem e outras ações com relação à questão hídrica. A SUDENE também, que tinha uma outra concepção de desenvolvimento regional e também de combate ao problema das secas, tornar as regiões menos vulneráveis dentro da concepção do nosso Celso Furtado. Mas 51 anos que eu estou no estado do Piauí, essa questão de secas periódicas permanece. E com relação à segurança, não diria hídrica das cidades, mas a segurança das barragens, daquelas obras físicas construídas para armazenar água, quer dizer, em sua bacia hidráulica, nós temos as bacias hidrográficas e a bacia hidráulica, também estamos com problema. Visitei, nessa viagem que vocês referiu, 7 barragens, 7 açudes grandes, relativamente. Um deles, Pio Nono, e eu nunca vi aquela barragem de 24 milhões e 700 mil metros cúbicos seca, como vi e fotografei, com um agravante. Quer dizer, fissuras, falhas técnicas, fissuras na barragem, quer dizer, e isso sendo já um motivo de reparo, de consenso, mas não. A barragem hoje, a maior parte delas, não tem ninguém, nem um vigia. Barragens construídas pelo governo federal, outras em parceria com governos estaduais, estão sem manutenção, sem vigilantes, e o aproveito que deveria dar-se do aproveitamento hidroagrícola dessas barragens, elas estão realmente no total abandono. Essa é a triste realidade de muitas barragens no Nordeste. Eu estou falando mais aqui do Piauí. No Piauí, a ANA, a Agência Nacional de Águas, fez um relatório recente e detectou das 39 barragens cadastradas na ANA, fizeram a pesquisa em 35, das quais 31 barragens em situação de risco. Quer dizer, de risco, quando envolve o risco, é o risco humano, de vidas humanas, o risco do aspecto econômico, a parte material, ambiental, etc. O que se mostra um total descaso com relação a esse risco. A que o senhor atribui isso, senador? Quer dizer, essa falta de uma decisão de quem que tem que tomar conta da barragem, é o empreendedor, é o Estado, é o órgão federal? O empreendedor, no caso do Nordeste, especificamente do Piauí, são barragens feitas pelo setor público. Muitas delas, as mais recentes, aliás, de um certo tempo para cá, em parceria com os governos estaduais. Feito a barragem, a obra física, a empresa concluiu, faz aquela inauguração e você não sabe, daí para frente, quem é o órgão responsável, o ente federado. Quer dizer, que geralmente é o Estado. Mas sendo do Estado, qual é o órgão do Estado responsável pela gestão dessas barragens
que é aproveitamento hidroagrícola, pouquíssimas barragens. Eu sou testemunho da construção de uma barragem no Piauí, uma barragem de 250 milhões de metros cúbicos de água, com recursos do Banco Mundial, que tinha o aproveitamento, a justificativa para vir aquele empréstimo, foi a viabilidade econômica, ou seja, o aproveitamento hidroagrícola, mas só ficou no maciço, na obra física, na obra de engenharia. O aproveitamento hidroagrícola que dar-se-ia através do aproveitamento de 2.000 hectares irrigados, não tem 1 hectare irrigado. Não foi feita a distribuição da água? Não foi feita. A água está lá armazenada. E o mais sério, você tem um açude aqui, tem outro acolá, nós temos que, pelo menos, fazer a integração dessas bacias, considerando que uma boa parte delas, não é, estão totalmente, por exemplo, a barragem de Piaus, que eu visitei também, tem 4,5% de água, ou seja, uma barragem de 104 milhões de água, tem 3,5 milhões, abastecendo 5 cidades. Praticamente já estamos lá no volume morto. É uma lama. Se não fosse uma estação muito bem instalada de tratamento de água, estaria com problema nas cidades, sendo que algumas delas tive fronteiras, que me disse a prefeita, Maria José, que é a prefeita da cidade, disse que somente 3 horas por dia dispõe de água. A mesma situação, a cidade de Pio Nono, onde tem a barragem que eu me referi, a barragem de Cajazeiras, que também tem limitação seríssima de água para abastecimento humano do aglomerado urbano. A zona rural, no momento, o Exército, através de suas corporações militares do Estado do Piauí, estão com a responsabilidade de assegurar água às populações rurais. E o Piauí, ainda dos estados do Nordeste, talvez seja o que tem uma situação hídrica até mais privilegiada, que ele tem um rio perene, não é verdade? E tem 2 grandes aquíferos. Exatamente, você foi em cima da questão fundamental. Além disso, nós temos, além do semiárido, nós temos os cerrados. Produção esse ano, recorde de quase 4 bilhões de grãos, só esse ano. Pois bem, temos do estado do Piauí, claro que nós temos 40% a 50% do território do semiárido, não tem problema ser isso. Mas temos um rio perene, que é o rio Parnaíba, juntamente com o rio São Francisco, são os 2 rios perenes do Nordeste, sendo que o Piauí, o Parnaíba é genuinamente nordestino. Ele nasce e deságua no oceano no Nordeste. O São Francisco nasce nas Alterosas, lá em Minas Gerais. Mas o Piauí tem esse privilégio. Daí porque nós concebemos, nós não, os geólogos, os técnicos da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, conceberam uma ideia e nós abraçamos, conceberam antes de eu ser senador, em 2013, justiça seja feita, de as águas disponíveis nesses 2 lençóis, mas principalmente o lençol Cabeça, lá no Gurgueia, onde já existem 37 poços tubulares perfurados na década de 80. Se fosse perfurar 2, ia gastar 100 milhões. Pois a ideia, e nós estamos assegurando os recursos para fazer o estudo de viabilidade, é levar essas águas para 51 cidades do semiárido. Exatamente as cidades que eu visitei agora, que tem um problema secular, um problema que se repete todos os anos, que é impossível. Então, nós vamos fazer, o governo, através do Ministério da Integração, da própria Codevasf, o presidente da República nos assegurou os recursos para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental dessa adutora, que eu acredito muito nela, os técnicos que conceberam a ideia, e nós já fizemos alguns estudos relacionados a isso. E essa obra vai ser, então, um primeiro passo para redistribuir melhor essa água no estado? Pelo menos nós vamos levar água onde, segundo os estudos preliminares, feito ainda no período de 91, 94, pela uma empresa estatal da Itália, a Aquatel, eu era secretário de planejamento, era um órgão conveniente juntamente com a Agência Brasileira de Cooperação, aqui no Itamaraty, foi feito um estudo, exatamente, um estudo dos recursos hídricos subterrâneos do Vale do Gurgueia. E baseado nesses estudos, os geólogos asseguram de que estará disponível água através desse aquífero por 300 anos. Isso são dados fundamentados num estudo técnico-científico feito pela Aquatel, uma agência de cooperação internacional da Itália. Então, soluções existem. O que falta é determinação, é vontade política de se resolver
essa questão que é secular. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa Argumento. Eu que agradeço, e que seja esse argumento que nós fizemos aqui, possibilidade por você, sirva de exemplo para aquelas autoridades que decidem o destino do país, sobretudo na nossa região do Nordeste, do semiárido do Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, senador. E você pode rever esse programa ou qualquer um outro da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV. Se você quiser dar alguma sugestão de assunto para ser abordado nesse programa, você pode mandar um alô para o Senado no 0800 61 2212. A ligação é gratuita. Obrigado a você. Até logo.